Neste vídeo, uma reflexão sobre cristianismo, marxismo e liberdade, escrito pelo pastor Raimundo de Oliveira em junho de 1986, publicado no jornal Mensageiro da Paz. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Brasil vive um momento singular. Após mais de 20 anos da Revolução de 1964, o povo brasileiro vive um momento de autoafirmação política e social. Com o advento da nova república, pessoas das mais diferentes tendências em todo e qualquer nível do procedimento humano têm sido desafiadas a abandonar o casulo do medo e da indiferença e assumir identidade própria neste momento. O opróbrio do intelectual simpatizante com a esquerda hoje é status, e o estigma de ser chamado comunista e marxista se transformou em um charme. Cristianismo e opção política. Apesar da abertura política e do reencontro do povo brasileiro com a democracia propugnada pela nova república, existem hoje fortes tendências visando dividir o povo brasileiro em grupos distintos como igreja, negros, burguesia, proletariado, esquerda, direita, etc., com o propósito de transformá-los em massa de manobra para fins exclusivamente políticos. Deste modo, a Igreja tem sido desafiada a se manifestar como uma força política. Neste momento, todos os valores relativos são transformados em valores absolutos. Até que ponto isto é razoável? Uma vez que a concepção bíblica do cristianismo ou da igreja propriamente dita é que ambos transcendem em valor a qualquer ideologia política ou sociedade temporal, sejam elas comprometidas com a democracia, marxismo ou anarquismo político. Ninguém jamais, seja o Papa ou qualquer outro líder de qualquer segmento do cristianismo, está autorizado a oferecer apoio político a este ou aquele partido. Certamente que o cristão não deixa de ser um cidadão como qualquer outro pelo simples fato de se fazer cidadão do céu através do novo nascimento, João 13:3. Porém, ele sabe que na ordem de suas prioridades deve buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Mateus 6:33. Ele crê que, a despeito do homem ser peça decisiva no mecanismo da história, Deus mesmo é o Senhor da história. Como cidadão, o crente pode e deve participar mais agressivamente das decisões e projetos políticos, sociais e humanitários que visem o estabelecimento de uma sociedade tolerável e igualitariamente mais justa. Se tem pendores para a militância político-partidária que viabilize a sua candidatura. Eleito, não perca a oportunidade de ser sal da terra, luz do mundo e testemunha de Jesus Cristo entre seus pares. Evidentemente, o mundo hoje necessita desesperadamente de estadista do tipo de José do Egito e Daniel na Babilônia. Se evite, no entanto, o envolvimento da Igreja com quimeras políticas, fazendo-a acreditar ser realmente necessário eleger pessoas responsáveis por representá-la politicamente. Uma vez que a Igreja não é um movimento político, ela dispensa esse tipo de representação como um imperativo. Independentemente disto, o cristão vota no cristão como parte do esforço de colocar uma testemunha de Cristo em cada lugar onde Cristo necessita ser conhecido como Filho de Deus, Salvador do homem, Senhor do universo. Exige-se, pois, que os governantes e parlamentares cristãos defendam a justiça, a verdade e a liberdade, acudam os vitimados pela tirania. Só agindo assim, estarão dando prova de que são filhos do Pai que está nos céus. Mateus 5:45. A história não consegue esconder o seguinte fato. Sempre que a Igreja se aliou ao Estado, mesmo a pretexto de convertê-lo numa teocracia, o Estado é que sempre terminou convertendo a Igreja à apostasia.
A fase da história da Igreja, que vai de Constantino até o final da Idade Média, é prova disto. Vale salientar que o declínio do testemunho eficaz da Igreja, ou seja, a sua incapacidade de se fazer sentida pelo Estado, é algo tão comprometedor quanto está ligado ao Estado, se deixando manobrar por mesquinhos interesses políticos partidários. Essa era a situação da Igreja na Alemanha nos dias de Hitler. Nessa época, a Igreja alemã se mostrou tão omissa, consequentemente tão comprometida com o nazismo de Adolf Hitler, que Dietrich Bonhoeffer, ministro luterano, mais tarde martirizado por ordem de Hitler da prisão, escreveu uma carta desafiadora com o propósito de despertar aquela igreja dormente, indiferente e comprometida. A igreja no Brasil deveria ter o cuidado de não olvidar esta carta. Atentemos, pois, para que o que escreve Bonhoeffer. A Igreja confessa não ter cumprido com suficiente clareza e franqueza a sua missão, que consiste em anunciar o Deus único que se revela em Jesus Cristo e que não tolera outros deuses. A Igreja confessa sua covardia, seus desvios, seus perigosos compromissos. Ela negou constantemente sua missão, que é pastorear e consolar, e negou constantemente misericórdia aos exilados e desprezados. Ela ficou muda quando devia ter falado, pois o sangue dos inocentes clamava dos céus. Ela não encontrou a palavra certa, dita de modo certo, no momento certo. Ela não lutou até o sacrifício contra a negação da fé e tornou-se então responsável pela impiedade das massas. A Igreja confessa ter presenciado em silêncio e passivamente o uso arbitrário da força, o sofrimento moral e físico, o ódio e o crime. Ela se tornou responsável pela morte de irmãos mais fracos e desamparados de Cristo. A Igreja se declara culpada diante dos 10 mandamentos e confessa ter negado a Cristo. Ela não testemunhou a verdade de tal maneira que todo conhecimento e toda ciência pudessem reconhecer sua origem divina na verdade anunciada pela Igreja. Ela não anunciou a justiça divina de tal maneira que toda a justiça humana pudesse reconhecer sua origem divina na justiça anunciada pela Igreja. Ela não mostrou a misericórdia divina de tal maneira que toda a atividade humana pudesse reconhecer sua origem divina na misericórdia anunciada pela Igreja. A Igreja se declara culpada de ter feito desaparecer pelo seu silêncio toda a ação responsável, toda a coragem de enfrentar a adversidade e toda a disposição de sofrer por aquilo que é justo. A Igreja se declara culpada de ter deixado que a autoridade se desviasse de Cristo. O papel da Igreja diante do Estado. Quanto à questão de o verdadeiro papel da Igreja diante do Estado, convém saber que a Igreja é separada do Estado no que diz respeito à sua origem e finalidade. A Igreja existe em função do interesse divino quanto ao destino do homem aqui e na eternidade, enquanto que o Estado existe em função dos interesses materiais e transitórios deste mesmo homem. Apesar da Igreja ser separada do Estado, este não pode estar divorciado de Deus. Deste modo, compete à Igreja a responsabilidade de zelar para que o mandamento divino seja observado pelo Estado, denunciar as injustiças cometidas pelas autoridades, defender o povo das injustiças por elas cometidas, exortá-las a serem fiéis à sua missão de manter a ordem e requerer delas as garantias para que a Igreja possa cumprir a sua missão no mundo. A Igreja deve tornar-se uma espécie de consciência do Estado, exortando-o a agir no estabelecimento e manutenção da ordem e da legalidade. Quando o Estado deixa de escutar a voz da sua consciência, a Igreja adquire o direito e o dever de desobedecer o Estado. A Igreja deve exortar a autoridade a ser fiel no cumprimento de sua missão. Para ter sucesso neste aspecto, é necessário que a Igreja convença a autoridade a respeito de sua origem divina. A Igreja deve interrogar constantemente o Estado se sua ação é boa, conduzindo à legalidade e à ordem. Assim, o Estado nunca tem o seu caminho completamente livre da Igreja, que lhe lembra sua natureza e missão.
A crítica que a Igreja porventura faça do Estado não é fundamentada em qualquer conceito ideológico político. O importante é que a ação do Estado seja conforme o mandamento divino. Deveres e direitos do Estado. Para que o Estado possa levar a efeito de modo positivo sua função ordenadora, é indispensável que disponha de poder soberano. Na verdade, tão essencial é o poder soberano para o Estado que este pode ser definido como órgão da comunidade que baixa leis e as impõe como poder supremo com o propósito de favorecer a vida comum. Numa sociedade pecadora e imperfeita, o homem precisa do Estado como instrumento fiscalizador de suas ações para garantir a ordem e a harmonia necessárias ao mútuo desenvolvimento de suas capacidades e relacionamentos individuais e sociais. É indispensável como instrumento de preservação da unidade já existente e também para a consecução de uma comunidade com menos injustiça. Na medida em que realiza essas duas funções, o Estado, uma vez não contrariando os ditames das Escrituras, representa a vontade de Deus para o homem natural. Segundo a posição bíblica, as pretensões do Estado são sempre limitadas pelos direitos de Deus. Sua função é servir às necessidades do homem e o homem a ser compreendido como um ser espiritual livre que existe em relação a muitos outros seres espirituais igualmente livres com múltiplos interesses e necessidades. Um Estado que tolhe a autêntica liberdade de seus cidadãos torna impossível alcançar a posição de uma comunidade genuína, uma vez que priva o homem de sua dignidade essencial e faz violência à sua verdadeira natureza. O marxismo e o problema da liberdade. Um dos sinais do enfraquecimento da fé e da democracia em nosso país é o entusiasmo simplista de alguns cristãos pelas teses marxistas. Para tanto, aventam as mais estranhas interpretações dos textos das Escrituras na vã esperança de uma legitimação de atitudes inaceitáveis a um autêntico seguidor de Jesus Cristo. Aos ouvidos de cristãos incautos, sejam com doçura angelical as seguintes palavras: os cristãos devem optar definitivamente pela revolução, e especialmente no nosso continente, onde a fé cristã é tão importante entre a massa popular. Quando os cristãos se atreveram a dar um testemunho revolucionário integral, a Revolução Latino-Americana será invencível, já que até agora os cristãos permitiram que sua doutrina fosse instrumentalizada pelos reacionários. Che Guevara. Palavras de Fidel Castro. Sugerimos uma aliança entre o cristianismo e o marxismo. Os objetivos humanos de Cristo e de Marx, cada qual com sua filosofia, são os mesmos. Não podemos falar sobre o outro mundo, mas neste mundo podemos ter completa concordância com fraternidade e solidariedade. Fidel Castro. Ao receber uma Bíblia no Chile, Fidel observou: aqui lemos muitos exemplos de conduta tipicamente comunista. Cristo multiplicando os peixes e os pães para alimentar o povo é um belo exemplo. Nós não temos a resposta de Cristo, mas baseado na sua doutrina tentamos fazer a mesma coisa, dar pães e peixes a todos. O marxismo considera a igreja, na melhor das hipóteses, irrelevante e, na pior, como instituições econômica e politicamente opressora. Descreve a concepção cristã do mundo e da vida como algo anquilosado nas esferas de uma hierarquia estática em uma concepção medieval do mundo que se esforça por impor como válida. O marxismo é uma filosofia do homem que, conforme diz Baza, pretende oferecer-nos uma resposta ao problema do homem, de sua origem, seu destino histórico. Uma resposta ao problema da existência e da possibilidade de exercício de uma liberdade do homem. O marxismo, que pretende ser uma doutrina de salvação, só se satisfaz
quando exerce um controle sobre todo o homem em seu ser e seu operar num delírio da universalidade dominante. Berdyaev, profundo conhecedor do marxismo, em cujas filas formou durante vários anos, escreve do marxismo. Pretende ser universal, quer impor-se sobre toda a existência e não só sobre alguns de seus momentos. Por isso, o marxismo é uma filosofia do homem totalitária em sua ambição. Nos países sob o governo marxista ou comunista, o Estado exerce o controle de tudo. O cidadão é vigiado e a delação é uma tradição, quase um dever. O Estado comunista, assim como o Grande Irmão, principal personagem do livro 1984, de George Orwell, a todos vê, patrulha e controla. O marxismo não se dá por satisfeito em formular uma determinada crença sobre o homem, mas procura impô-la, fazer uma sondagem nas profundidades do homem para obrigá-lo a que tome consciência de suas potencialidades inimagináveis. Induz o homem à crença de poder ser um Deus antes mesmo de atingir a dignidade que o faça humano. Quer dirigir, com um final seguro, o desenvolvimento, a realização do homem em seu caminho pelo mundo. Tudo isto não é alguma coisa que o marxismo murmura debilmente e oferece como opção. É um urgente imperativo categórico que brada dos lábios do seu fundador. O marxismo se propõe transformar o homem, o grande sol do universo em torno do qual tudo gravita. Como pode uma filosofia arrogar-se um império sobre o homem? Como pode pretender ter prerrogativas que incidem sobre toda a dimensão humana, cujo santuário não se abria a não ser para a potestade da religião e da fé? A resposta é a seguinte: o marxismo é uma religião do homem. Afirmá-lo não é imprudência nossa, mas declaração de Marx. A religião dos trabalhadores é sem Deus, porque procura restaurar a divindade do homem. Com razão, disse Bolshinski, o conceito de valor absoluto no comunismo é um valor religioso. A dialética é o infinito e a infinita plenitude de valores. A atitude diante dela e, em consequência, ante o partido, é uma postura sacral. Inácio Lippe, convertido do marxismo, apresenta a mesma opinião a partir da sua própria experiência. O marxismo não se contenta em combater as igrejas, quer desempenhar na vida social e na consciência do indivíduo o papel que anteriormente se atribui às religiões. Dizer aqui que a igreja é perseguida nos países comunistas, para alguns simpatizantes do comunismo, não passa de mero sensacionalismo e mentira veiculados pela imprensa ocidental, principalmente a imprensa americana. Note, porém, que não são jornalistas ocidentais que estão a dizer que há perseguição por motivos religiosos na União Soviética, por exemplo. Há mais de 10 anos, o dissidente russo Alexander Solzhenitsyn, no seu famoso livro Arquipélago Gulag, descreve a Rússia como uma grande prisão. Anatoly Sharansky, outro dissidente russo, disse recentemente diante do Congresso americano existir nada menos que 400 mil prisioneiros na União Soviética por dissidência política ou religiosa. A garantia democrática da liberdade de culto não pertence à ordem das concessões, mas à dos reconhecimentos. É o reconhecimento pelo Estado de que o espírito se eleva às regiões do infinito, regiões que se acham muito acima daquele em que vegetam os cobradores de impostos. Como disse Thomas Paine, um dos grandes
propugnadores da liberdade americana, o Estado não tem autoridade alguma para determinar ou conceder ao homem a liberdade de adorar a Deus, assim como não poderia conceder a Deus a liberdade de aceitar essa adoração. Por reconhecermos a dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, esperamos que o Estado assegure a seus cidadãos o direito de viver livres de toda e qualquer coação ou acepção em matéria de religião. Este e qualquer outro direito inerente à dignidade do homem devem ser cuidadosamente resguardados, porque, uma vez feridos, todas as liberdades sofrem agravo. Toda interpretação da liberdade religiosa inclui o direito de render culto a Deus conforme a consciência individual, de criar os filhos na crença de seus pais, de mudar de religião, bem como a liberdade de pregar, de educar, de publicar literatura e fazer a obra missionária, de associar-se a outras pessoas, de adquirir e possuir bens de raiz para estes fins. Para salvaguardar a ordem pública e fomentar o bem-estar do povo, tanto o Estado, ao reconhecer a liberdade religiosa, como o povo, no usufruto deste direito que se lhe reconhece, devem cumprir com obrigações recíprocas. O Estado deve proteger todos os grupos, tanto as minorias como as maiorias, jamais permitindo qualquer limitação de direitos legais por motivos religiosos. O povo, por sua vez, deve exercer seus direitos sentindo plenamente sua responsabilidade e vivendo numa atitude de respeito aos direitos dos outros. Opção pela democracia. O povo brasileiro, principalmente o cristão, deve precaver-se diante do perigo de se deixar enfeitiçar pelo canto da sereia do comunismo marxista. As soluções dos nossos problemas sociais não dependem da adoção do modelo político cubano em nosso país. Um modelo político que fracassou em Cuba, que tem tudo para fracassar na Nicarágua, jamais terá melhores resultados no Brasil. Parte das soluções de nossos problemas sociais depende fundamentalmente do fortalecimento e aperfeiçoamento das instituições democráticas em nosso país. A democracia é preferível ao marxismo comunista por vários motivos. 1. O comunismo tem como bandeira a decisão de desraigar o sentimento divino do coração dos homens, transformando homens como Marx, Lenin, Stalin, Fidel Castro e etc. em deuses. 2. O comunismo se propõe não apenas abolir a crença e a fé em Deus, ele persegue a Igreja enquanto prega o ateísmo como religião oficial do Estado. 3. A pretexto de destruir a riqueza em parcelas iguais, o que o comunismo tem feito mesmo é distribuir equitativamente a pobreza. 4. Se o comunismo fosse a solução para o problema da igualdade, Cuba não seria hoje um estado pensionista da Rússia e esta não seria dependente do trigo americano. Quando a Cuba, por exemplo, tem 20 mil presos por razões políticas ou religiosas. Segundo uma anedota cubana, Cuba é a maior nação do mundo, pois tem a administração em Moscou, a população na Flórida e o exército na África. 5. O comunismo anula a posse da propriedade privada, enquanto tolhe o sonho dos que nada têm algum dia possuírem alguma coisa a mais. 6. A tese do novo homem, do qual Che Guevara é mostrado como modelo, propugnado pelo comunismo como resultado da manipulação feita pela dialética marxista e pelas lutas de classes visando estabelecer uma ditadura do proletariado, se constitui num anti-evangelho, uma vez que, de acordo com a mensagem do evangelho,
O único meio através do qual o homem pode ser feito nova criatura é através da aceitação do senhorio de Cristo sobre sua vida. O cristão deve opor-se ao marxismo comunista, não do ponto de vista do capitalismo, seja ele de que linha for, pelo contrário. O cristão deve se opor ao marxismo comunista do ponto de vista do reino de Deus, que, ao contrário do marxismo, prega o amor entre os homens, a compreensão e a solidariedade entre os povos, pontifica a necessidade da conversão do pecado a um estado de graça diante de Deus e enfatiza o senhorio de Cristo e o governo de Deus sobre os homens e a história. Como bem disse Rui Barbosa, o comunismo não é fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá tréguas às ordens, não reconhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, reverteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.